Olá, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Andei estudando sobre um assunto que eu falo bastante, né? Virou como tipo um bordão, mas é uma coisa que eu creio verdadeiramente. E aí eu estudei bastante e eu trouxe, tem algumas vertentes, algumas denominações, alguns estudos que apontam para algumas coisas de forma diferente, mas no final eu acho que eu peguei o geral e o que eu acho, né, que realmente é o que condiz com aquilo que a gente vive e prega, amém? 1 Pedro 5:10 está escrito assim: ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de toda a graça. Antes de eu começar estudando, eu descobri uma curiosidade, né, um aprendizado a mais, assim, uma coisa assim que eu achei interessante. Eu não sabia, realmente eu nunca, se alguém me falou, passou assim meio que desapercebido por mim que os judeus, a respeito de qualquer coisa, de tudo ou qualquer coisa, eles oram apenas uma vez a respeito das coisas. Não como nós, né? Nós oramos, fazemos campanha, fazemos vigília, fazemos culto de ação de graças. E os judeus, não, eles oram apenas uma vez. Achei interessante. Bom, então, porém, né? Paulo, em 2 Coríntios 12:9, ele orou para que Deus tirasse um espinho da sua carne. Ele fala que o inimigo vinha esbofeteá-lo, né? Aí a gente não sabe se era um inimigo pessoa ou um ser, né? Mas enfim, nem qual espinho na carne era esse de Paulo que o perturbava tanto, a ponto dele, um judeu daquela época, orar 3 vezes ao Senhor. E o mais interessante para mim foi a resposta que Deus deu para ele: apenas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse isso a ele. Todos nós, todos, ele tinha um espinho na carne, e todos nós temos aflições, problemas, né? Passamos por algumas dificuldades, né? E o que elas nos ensinam? O que acontece? Elas nos ajudam, primeiramente, eu acho, que as dificuldades, os problemas, a gente achar uma saída. E muitas vezes a gente tenta achar por nós mesmos, daquele famoso jeitinho, ou alguma coisa que você realmente saiba, que você realmente conheça, que você realmente domine, mas você vê que tem muitas coisas que você não consegue fazer. Então, que a gente vai e busca Deus, a gente busca a figura de Deus. É muitas vezes neste lugar de sofrimento, de aflição, que nós encontramos a Deus. Essas aflições faz com que nós voltamos para Cristo, para a cruz, ao primeiro amor, à nossa conversão. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido do nosso Deus. É como se fosse um presente de Deus para nós. Que tipo de presente? Uma ferramenta a mais, uma arma a mais para nós lutarmos nesta vida contra essas angústias, contra essas aflições. Que essas angústias, essas aflições, elas têm muitas vezes a função de nos fortalecer, de nos amadurecer, de fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, né? Porque muitas vezes nós ficamos estagnados e na hora que estamos passando por alguma dificuldade, a gente sempre busca ao Senhor, busca conhecer, busca orar, busca, sabe? E isso nos fortalece perante ao Senhor. Amém? Então, é uma ferramenta a graça é uma ferramenta importantíssima para a vida cristã. Ela te ajuda a suportar as dores, ela te ajuda
a ter esperança no futuro, ela te traz convicção, certeza de que você é guardado contra o mal. Ela provém, né, as coisas de forma maior do que você pensa ou do que você pediu. E ela também, principalmente, ela muda o rumo da tua história, da tua vida, ela muda a bússola, muda tudo, muda a tua rota. E ela serve para aqueles que estão ao redor, que estão ao seu redor, que estão vendo pelo que você passou, pela busca incessante que você está tendo, às vezes indo para a igreja, orando, buscando a Deus. Fala, mas muitas vezes as pessoas pensam, né? Nossa, mas ela está buscando a Deus, ela está se consagrando, ela isso, ela aquilo outro, ela vem, fala, ora. E por quê? Mas tenha certeza que no momento certo, a sua própria história vai servir de testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Ela mesmo vai testificar a graça de Deus na sua vida. Quando tudo estiver pronto e você estiver pronto e você estiver no centro da vontade de Deus, a própria graça também vai testificar para os outros o amor do Deus, que é o amor de toda a graça. Amém? Vocês conseguiram entender? Ah, e tem mais uma coisa que eu escrevi aqui que eu tinha esquecido de falar. Em Tito 2:4 fala: a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Porque através da graça, desse favor, desse amor imerecido do Senhor por nós, que Jesus veio ao mundo para nos salvar. É pela graça que ele veio, pela graça que ele se doou, pelo amor que ele tinha por nós. Que nós não somos nada, nem ninguém, nós não somos merecedores. Então, a graça é um bem, é algo imerecido. E nós não somos merecedores de coisa alguma. Nós não somos merecedores de nada da parte de Deus. Nós que deveríamos tentar dar tudo que temos, tudo que somos para Ele. Porque Ele é o Deus de toda a graça, Ele é o Deus de todo amor. Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Quando a gente valia menos do que a gente vale hoje, né? Vocês estão entendendo de que forma que eu estou falando? Muitas vezes você estava desapercebido, só pensando na vida, em viver loucamente, fazer isso e fazer aquilo, em curtir sua vida. Ai, porque eu sou jovem, porque eu sou isso, eu sou aquilo. A gente fazia tantas coisas, desobedecia pai, mãe, enfim, né? E aí, mesmo assim, pela graça, ele teve misericórdia, a bondade de Deus. A graça é a própria bondade, é o próprio amor de Deus por nós. E que vocês fiquem com essa palavra e com a certeza, né? Que muitas vezes você se pergunta, mas por que passar por tantas aflições, tantos desertos, tanto choro? Deus não poderia me livrar disso? Poderia. Poderia sim, claro que ele poderia, mas Deus escolheu porque ele sabe de todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas, ele tem a tua vida na palma da mão, ele prefere muitas ou na maioria das vezes te livrar, mostrar a graça dele em meio ao problema do que te livrar do problema. Ele te deixa passar pelo problema. Porque o problema é o que eu disse. Com essas provações, sofrimentos, processos que nos levam a amadurecer, que nos levam a buscar.
Um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram jogados na fornalha. Deus poderia ter impedido que eles não fossem jogados na fornalha. Eles estavam obedecendo a Deus, não se prostrando perante a imagem que Abacuque tinha feito e queria que todos se dobrassem, se ajoelhassem e o adorassem. Então, aqueles 3 meninos lá na Babilônia, eles estavam obedecendo a Deus. Deus poderia tê-los livrado antes de entrar na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais para jogá-los lá dentro. Mas não, Deus deixou aquecer, Deus deixou os soldados levar lá, eles até lá. Os soldados que os levavam até lá, os historiadores dizem que muitos deles só com calor já morriam, já se queimavam, e os meninos entraram na fornalha. As pessoas que estavam em volta puderam testificar que entraram 3 e viram um 4º homem, tá? No meio da fornalha. E quando aqueles meninos, aqueles rapazes, aqueles servos do Senhor saíram de lá, eles não tinham os cabelos queimados, a pele queimada, eles não tinham nada. Deus não os livrou do problema, mas os livrou no problema, ainda testificou da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade para a vida daqueles que o amam e o servem verdadeiramente, em espírito e em verdade. Com Daniel, olha, Daniel, né? Não precisava, Deus podia ter feito qualquer coisa que é inimaginável às vezes pra gente, para que Daniel não fosse colocado na cova dos leões, mas ele foi. E no outro dia, qual a surpresa? Daniel estava saindo de lá vivo, sem um arranhão. Vocês entendem o que é a graça, a misericórdia, o favor imerecido de Deus para conosco? Amém? Por isso, eu vou terminar por aqui e vou dizer que a graça de Deus os acompanhe hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus. Tchau.